Comissão de Constituição e Justiça aprovou o relatório do deputado Mendonça Prado, do DEM de Sergipe, que trata do aumento salarial dos policiais militares e integrantes do Corpo de Bombeiros Militar e dos inativos. O deputado Mendonça Prado está com a gente aqui no estúdio do Palavra Aberta. Seja bem-vindo ao Palavra Aberta, deputado. É um prazer. E parabéns pela aprovação. Muito obrigado. Do que trata essencialmente a emenda? Na verdade, é como se estivéssemos criando o piso nacional da remuneração dos policiais militares e bombeiros, estabelecendo como referência o soldo pago aos militares do Distrito Federal. A ideia é que o Brasil é uma república federativa constituída de 3 entes, a União, Estados-membros e municípios. Entretanto, nós temos uma política comum para a criação de legislação para a punição do crime e temos políticas salariais díspares, diferenciadas nos diversos entes federativos dos estados. Então você chega no Distrito Federal, por exemplo... A discrepância é muito grande. Muito grande. Então você vem ao Distrito Federal, por exemplo, e encontra um profissional na área militar bem remunerado, entusiasmado para exercer as suas atribuições e vai para um outro ente federado, no estado mais pobre, e lá encontra um policial desmotivado, sem aquele ânimo para realizar o trabalho de combate e prevenção da criminalidade que é tão importante para proteger a sociedade brasileira. Não dá nem para interligar, porque já que o grau de responsabilidade, vamos dizer assim, do policial daqui, bem remunerado, como o senhor diz, e de outro de um estado pobre que já não tem tanto interesse assim, afinal não ganha lá nem o suficiente para manter a família. Exatamente. E está constatado, inclusive, que a ação de determinados marginais, elas têm um planejamento prévio e observam a eficiência, a eficácia dos procedimentos que são adotados por determinadas polícias. Às vezes, o marginal, o delinquente que age em um determinado ente federado, procura outros entes para se livrar, vamos dizer assim, da perseguição policial ou da ação de combate dos agentes de segurança pública, por encontrar em determinadas localidades uma polícia menos equipada, mais fragilizada, enfim, a facilidade para exercer a sua ação marginal. Agora, deputado, há uma dificuldade, a gente não pode negar que o Brasil são vários Brasis, não é? Com suas dificuldades para, por exemplo, oferecer uma remuneração compatível com a responsabilidade de um policial militar. O senhor acredita que os estados vão ter condições de honrar esse compromisso? Sua indagação foi muito boa, até porque nós temos, nesse instante, 700 mil militares acompanhando esse processo legislativo e querendo saber a tramitação e quais os efeitos dessa propositura no futuro. Na verdade, nós vamos agora ver a criação, a instituição de uma comissão especial para tratar da nova redação da PEC 300, aperfeiçoando o texto e estabelecendo as receitas para que se efetue o pagamento nos diversos Estados-membros. Nós temos alguns exemplos já relacionados aos profissionais da área de saúde, por exemplo, onde os Estados-membros são responsáveis por um percentual da folha de pagamento e tem o complemento realizado através de repasses feitos pelo ente federativo União, como acontece no Distrito Federal, por exemplo. Então, o que nós vamos tratar agora é da criação de uma espécie de fundo para que nós tenhamos esse complemento através das receitas dos tributos federais para que sejam repassados aos Estados-membros a fim de que nós tenhamos um piso salarial nacional para os militares em todo o Brasil. O piso salarial não interfere nos planos de carreira que cada estado pode definir a seu critério? Não, é evidente que não. Até porque, para os servidores militares, nós temos basicamente uma mesma regra em função da forma de promoção do soldado para o cabo, pela própria hierarquia. Então, não há incompatibilidade, muito pelo contrário. É até um plano fácil de se estabelecer normas gerais, porque há uma identidade na formação e no mecanismo de promoção de cada profissional da área militar. Deputado, a gente pode dizer que essas greves que pipocam aqui e ali constantemente dentro das corporações se deve exatamente à ausência de um mecanismo como esse que o senhor está propondo na PEC? Olha, eu não tenho a menor dúvida, porque trata-se da atividade profissional mais perigosa. Combater a marginalidade, combater o delinquente, é deixar a sua família, muitas vezes em casa, em lugares vulneráveis,
por uma remuneração ruim, muitas vezes os policiais residem nas proximidades do bandido, do marginal, e deixam os filhos, o cônjuge, em situação vulnerável. Não sucumbem à corrupção também. Né? Exatamente. Quem ganha pouco quem está mais vulnerável a cair na corrupção. É um dos dados que nós constatamos em todas as avaliações que fizemos, é que o policial é levado a fazer bico, é levado a agir em outras atividades para complementar a sua renda, para manter a sobrevivência dos seus familiares. E isso faz com que a vida e dos seus familiares ela se torna vulnerável em função dos parcos recursos. Deputado, esses dias eu vi uma movimentação de policiais aqui, bombeiros, etc. Era por conta disso? Sim, nós fomos procurados justamente para tirar dúvidas em relação a esse encaminhamento, esse processo legislativo. Há uma preocupação daqueles que são vinculados aos estados mais pobres, de como o Estado vai suportar esse aumento de despesa. E é justamente essa explicação que eu passei há pouco, em relação à criação desse fundo, que vai possibilitar a igualdade, né, em termos de tratamento do Estado, da administração pública, em relação a cada profissional militar. Então a gente pode esperar, pelo menos esperar, que não haja uma pressão negativa por parte dos governadores. Não, esse é o ponto de equilíbrio. Na medida em que há o compartilhamento, vamos dizer assim, das receitas que vão suprir essas despesas, em termos de arrecadação feita pelo ente federado União, repassando para os estados, isso supre tranquilamente as dificuldades dos estados, o que vai favorecer principalmente a sociedade que vai dispor de um melhor serviço de segurança pública. Agora, deputado, o senhor diz o piso de Brasília será a referência. Base, será a referência. Agora, quais os critérios para a definição do piso de Brasília? Não, hoje? Nós temos uma política salarial já estabelecida ao longo do tempo. Então, nós estamos aproveitando o que tem aí posto, não é? E a partir de agora, toda a recuperação salarial se dá nos termos do serviço público, não é? Como acontece, as perdas, os percentuais de inflação, etc. Então, a partir de agora, servirá como referência e nenhum policial militar poderá perceber remuneração ou soldo inferior ao profissional do Distrito Federal. Como é que está sendo a receptividade dessa proposta junto à área econômica? Porque vai implicar numa despesa maior. Vai elevar, porque esse piso de Brasília é mais alto, vai elevar, a despesa vai ser maior. É verdade. A área econômica está bem, quer dizer, num momento de crise como esse, está todo mundo de freio de mão puxado. É claro que o momento é de se delicado. Discutir a criação de despesas, etc. Entretanto, toda a matéria que tem essa natureza de melhorar salário, de melhorar a qualidade do serviço, deve se observar também as consequências. Um país menos violento é um país que tem menos vítimas de tiros, da violência, de modo geral, nos hospitais, gastando os recursos públicos. São pessoas encaminhadas em menor quantidade para os serviços públicos para resolver as questões relacionadas à própria violência. Então, na medida que você melhora, que você dá esse suporte ao setor, você evidentemente está reduzindo custos na área de segurança em função da redução de custos em outros setores. É como o investimento na água. Quando você investe na água para que tenha uma água boa, de qualidade, eu que sou nordestino, penso sempre na água, você está reduzindo custos muito na área de saúde, porque a pessoa bem nutrida, a pessoa que... A maior parte das doenças são de transmissão hídrica. Exatamente. Então, essas consequências, essa forma de compensação em relação à despesa pública, deve ser examinada com muito carinho. Às vezes, melhorar o serviço, dar mais qualidade através de uma boa remuneração, significa uma redução drástica em outros setores. Significa que nós estamos investindo nos filhos dos policiais que terão uma educação melhor. Nós estamos dando a perspectiva de um futuro melhor para os novos cidadãos, que são os familiares dos policiais. Isso compensa em outras áreas, de outras formas, e é bom para o nosso país. Vamos ver se as duas casas têm a mesma visão estratégica, quer dizer, olhar lá na frente que o senhor, o deputado Arnaldo Faria de Sá, que é o autor da proposta de emenda da Constituição, tiveram. Muito obrigado pela sua participação, deputado, e parabéns mais uma vez. Eu que agradeço por essa oportunidade. Você de casa, obrigado pela audiência e até a próxima.